Avraham Mikhael Ivanov, 7 de novembro de 2022. Bem, queridos amigos, como sempre, estou muito feliz em encontrá-los e poder me comunicar com vocês. Permitam-me, em primeiro lugar, transmitir-lhe todo o meu amor, todas as minhas amizades e toda a minha fraternidade. Como eu disse há pouco mais de um mês, aqui estou eu. Eu havia dito que voltaria por volta do dia de Todos os Santos. Como vocês podem ver, esse período já passou. O que vou dizer hoje é apenas uma confirmação do que já disse no mês anterior e também durante este verão de 2022. As coisas são um pouco diferentes porque há uma forma, como todos vocês sentem de uma maneira ou de outra, uma forma de intensificação. Essa intensificação diz respeito tanto aos mecanismos do palco do teatro, como também aos seus mecanismos interiores. Até agora temos falado de uma certa forma de repugnância, se quiser, com a mentira cósmica e planetária. E havia, cada um de acordo com sua história, de acordo com seu cenário, um certo número de elementos que deveriam levá-lo, quer você queira ou não, a se voltar cada vez mais para o que você é na verdade e além de todas as contingências, todos os problemas e todas as alegrias manifestadas dentro de sua vida ou na sociedade, ou em seu ambiente afetivo. Eu diria hoje que esta forma de repugnância, ou como foi dito há quase um ano atrás, que você deveria de alguma forma vomitar a criação, é um pouco diferente como você já viu. Certamente tem havido uma progressão do caos organizado, mas também desejado pela inteligência da luz para desmascarar, por assim dizer, a trapaça em todos os níveis. Mas hoje, para muitos de vocês, existe uma forma, não mais de repugnância, mas começando a surgir, eu diria uma forma de indiferença, ou seja, que vocês estão se tornando cada vez mais conscientes, mesmo sem necessariamente serem capazes de colocar palavras, cada vez mais em seu ser interior, com vocês mesmos, no que está mais próximo deste silêncio. O observador constata, ou não constata, mas para aqueles de vocês que estão neste silêncio interior, há, eu diria, uma facilidade maior tanto para ver a trapaça, a mentira, mas também diria para atravessá-la sem ser afetado por isso. Mais uma vez, cada um de vocês se depara com cenários escritos pelos quais você deve passar e que são profundamente diferentes. Para alguns de vocês, há uma espécie de repouso, ou seja, só há o ser que é importante, enquanto o fazer, o que quer que seja fazer, toma cada vez mais distância, eu diria. E mesmo aqueles de vocês que ainda estão fazendo coisas com importância, ainda existe esta noção de estar em uma forma de distância, ou seja, como um desapego da ação que está sendo feita. É também o entendimento de que a fluidez da unidade se desdobra naquele momento em que você também tem coisas a fazer, seja seu trabalho, seja seus filhos, o que for, mas mesmo naqueles momentos em que há necessidade de fazer, o ser ainda está, ou observador, a testemunha está cada vez mais na frente, ou pelo menos apenas no fundo da etapa principal de sua vida. Então existe uma forma, como explicou Osho, creio que há muitos anos, uma forma de preguiça, porque as coisas são feitas sem esforço. E todos vocês, dependendo de seus cenários, também estão percebendo o seguinte, e isso vai se intensificar enquanto aguardam os eventos que estão se desenrolando durante este mês de novembro, que, como vocês sentem, são extremamente importantes na revelação da mentira, e isto em todos os níveis, assim como na sociedade, como nas últimas mentiras que vocês têm dito a si mesmos inconscientemente ou conscientemente. E isto permitirá que você se reajuste interna e externamente com cada vez mais precisão, mas também com cada vez mais evidências no que tem sido chamado de estado natural, eu diria qualquer que seja sua atividade ou qualquer que seja seu repouso.
E isto se tornará cada vez mais intenso, não tanto na duração para aqueles de vocês que têm coisas para fazer, mas na qualidade deste estado natural, em seu estado de transparência, de observador sublimado, daquele que é apenas a testemunha deste corpo, desta vida mas que não é vida, e menos ainda do que vocês são na verdade. Há, portanto, através dos acontecimentos interiores da revelação, mas também da cena de sua vida e da sociedade, uma forma de consciência do observador, uma consciência de um envolvimento menos importante do que antes nos eventos agradáveis e desagradáveis que ocorrem em toda a vida humana. Ainda não é uma indiferença divina, mas é um afrouxamento do vínculo para quem ainda o tem, do roteiro, claro, da forma como o cenário foi desenvolvido, o que deixa você ainda mais disponível para estar nesse estado natural. O estado natural, é claro, quando você o toca, você o sabe, mas vemos as repercussões disso e você verá cada vez mais, ou seja, a capacidade de não ser afetado pelos eventos de sua vida também como pelos acontecimentos da sociedade. Vocês estão se aproximando do que dissemos naquela época que quanto mais o caos cresce na sociedade, e para alguns de vocês também em suas vidas de uma forma ou de outra, mais vocês estarão nesta espécie de paz. Não mais em uma ressonância manifestada de ágape, mas em uma evidência interior que está surgindo e que só pode eclodir cada vez mais, e tomar cada vez mais, eu diria intensidade no início, mas também de espaço ao seu redor. Porque vocês vão notar, quer queiram ou não, que muitas coisas estão se afastando de vocês sozinhos. Não é uma recusa de nada, não é uma rejeição de nada, mas um ajuste espontâneo de certos elementos que progredirão de acordo com seu abandono a quem vocês são na verdade. E assim a reciprocidade, ou seja, a aceitação total da cena teatral como uma imensa mascarada, como algo que não tem realidade mesmo em eventos que teriam, há alguns meses, há algumas semanas, impactado vocês de forma extremamente forte. De qualquer forma, hoje em dia, isso impacta vocês, irá impactá-los cada vez menos, e é assim que cada irmão e irmã neste planeta com uma alma, um espírito, irá, sem necessariamente entendê-lo a princípio, encontrar-se não desconectado, mas em relaxamento com relação aos eventos. Não é bem se afastar dos acontecimentos ou não querer vê-los, é só que esses acontecimentos em sua vida, nos setores sobre os quais você escreveu, mas também na tela da sociedade, vão se desdobrar como algo que lhe diz cada vez menos respeito. Ou seja, haverá menos estado emocional, haverá menos fala dentro da sua mente e da sua cabeça para tentar discriminar, julgar, saber se é bom ou se é mal. Você naturalmente se colocará lá também em uma forma de evidência que, como eu disse, será cada vez mais intensa, não importa quanto tempo dure, independentemente do espaço em que ela ocorra, você só pode notar isso. E eu sei que alguns de vocês já notaram isso durante as semanas que acabaram de passar. Então, obviamente, quanto mais você está neste estado natural, isto é, onde você encontra a memória, onde o esquecimento não existe mais, e você encontra esse grande silêncio e esse absoluto, esse Parabrahman do qual Bidi falou, que você vive através e neste corpo, que isto vai tomar cada vez mais importância. Ou seja, são cada vez mais numerosos os que, até agora, ainda não experimentaram nada dos processos do grande silêncio, mesmo tendo vivido processos vibratórios por muitos e muitos anos. Chegou a hora de ver isso. Isso terá uma espécie de progressão ou gradação, se pudermos dizer, que estará diretamente ligado também de forma conjunta aos eventos coletivos do palco do teatro. Não estou falando aqui do evento no horizonte, mas de uma sucessão de eventos suficientemente fortes em todos os setores da sociedade, em todos os campos, para questioná-los e também para lidar, eu diria como sinais de alerta e chamadas do pé e da consciência sobre o que está acontecendo.
Isto quer dizer que vocês verão cada vez mais claramente, tanto na trapaça quanto na manipulação, quer seja em suas telas de TV, quer seja até mesmo em sua vida pessoal, mas também e sobretudo vocês sentirão, e não é vibratório, não é com a coragem, é com o coração. Lembre-se do que eu disse há muitos anos atrás, a resposta do coração, mas agora vocês não terão nem mesmo perguntas a fazer, ou seja, estarão tão colocados no observador e no limite, na entrada se me permitem dizer, do grande silêncio que, espontaneamente, vocês saberão, não o que é verdade ou não é verdade porque isso não significa mais nada, mas saberão diretamente que há algo que não está de acordo em todos os níveis com a verdade. Isto sem qualquer julgamento, sem qualquer preconceito, especialmente se se trata de vocês em suas vidas íntimas em relação a um marido, uma esposa, um pai, um filho, um amigo, o que quer que seja. O importante é notar nestes momentos que vocês permanecem mais e mais estabilizados e, pode-se dizer, neste estado natural. Neste estado natural, é claro, há tudo o que temos falado, a graça, há o silêncio que não precisa de palavras, há a ausência de interpretação e a ausência de julgamento. Há apenas como dizem o que está lá, aqui e agora, no momento presente, e que não pode haver nada além do que é. Isso faz parte da aceitação, faz parte do sacrifício de sua vida como lhes dissemos em benefício da vida, que você na verdade, e alguns de vocês também perceberão em si mesmos, em sua intimidade, que há momentos em que o personagem com sua mente tenta trazê-los de volta, se assim posso dizer, ao caminho certo da razão. Mas, diante disso, o observador ficará cada vez mais lúcido sobre os fatos e as ações de sua própria mente, de seu próprio espírito e, possivelmente, das últimas mentiras que contaram a si mesmos, seja inconscientemente ou conscientemente. Mas aqui também não haverá julgamento sobre um ou outro. Haverá apenas uma maior lucidez e também um maior júbilo interior de estar neste verdadeiro estado. Ao compreender esse mecanismo, íntimo desta vez, do não julgamento em sua vida e em relação à sociedade, aconteça o que acontecer, você ganhará cada vez mais confiança e firmeza, nesse estado natural sem nunca mais se questionar. A vida seguirá seu curso, o caos se desenvolverá como é anunciado e previsto, como vocês talvez já vejam em certos setores de suas vidas, ou pelo menos de seus países, ou da sociedade. Vocês veem as mentiras, vocês veem as manipulações, vocês veem as traições, mas você sabe que no final não importa, porque o estado natural, o estado de Parabrahman, o estado dos liberados vivos não se preocupa real e concretamente com o que acontece dentro do personagem, dentro da história ou da memória pessoal, assim como dentro da sociedade e do cenário mundial. Nesse momento, vocês pesarão, se me permitem, por vocês mesmos, pelo observador e pela testemunha, e pela personalidade, que não é mais um fenômeno como nós o chamamos de face a face, mas muito mais um fenômeno de intimidade, de solidão no sentido mais nobre da palavra, porque esta solidão está ligada ao nada do exterior, mas também à plenitude do interior, que é também este grande tudo, ou este nada se vocês preferirem, o nada contém o todo contém o nada, e vocês o vivem. Há, portanto, uma forma de aprendizagem que realmente acontece nas poucas semanas que nos separam do final deste ano, o que lhe permitirá ajustar-se, eu diria como nunca antes, ao seu estado natural. E, de certa forma, fazer o luto alegre ou às vezes doloroso por certos aspectos da vida dentro do efêmero, ou seja, de sua vida. Vocês serão extremamente numerosos para se juntar ao hino da verdade, ou seja, o grande silêncio que é anterior à ressonância ágape, que é anterior à manifestação, anterior à forma, anterior ao mundo, anterior a qualquer coisa concebível e você estará nesse estado natural.
E o que vocês vão notar é que naquele momento, vocês não têm mais nada para demonstrar a si mesmos, vocês não têm mais nada para provar. Vocês apenas têm que ser e fazer o que está dentro do momento. Preocupações com o amanhã, as influências de seu condicionamento comportamental ou de memória, que poderiam permanecer, desaparecerão. Restará apenas, como expliquei, as últimas mentiras conscientes ou inconscientes que você disse a si mesmo em seu personagem, mas que, novamente, não levarão a culpa ou julgamento, mas simplesmente um reconhecimento do que era irreal e suas mentiras. Tudo isso vai se desenrolar, e nós lhes dissemos isso e estou confirmando isso novamente esta noite, com o caos em diferentes setores da sociedade, onde quer que estejam na superfície deste planeta, que afetará todos os aspectos, tanto de sociedade, tanto financeira, econômica, mas também, e claro, os eventos cósmicos e telúricos que, quanto a quem está interessado, podem vê-lo, com uma acentuação dos eventos meteorológicos, geofísicos e cósmicos ao mesmo tempo, afetando cada vez mais partes mais importantes deste planeta. Claro que todas essas manifestações, por mais assustadoras que sejam, são apenas um meio para vocês também, individualmente, se voltarem cada vez mais precisa e seguramente para este estado natural que vocês estão no coração do coração. No famoso ponto zero no centro do coração, onde tudo é apenas paz, onde tudo é apenas Shanti-Nilaya e tudo é apenas morada da paz suprema. E como disse, o equilíbrio entre a personalidade e o estado deste estado natural da morada da paz suprema, da presença infinita, exigirá cada vez mais insistência e intensidade. É claro, se você tem uma vida onde tem muitas coisas para fazer, crianças para cuidar e ainda tem trabalho a fazer em qualquer nível dentro do mundo exterior, a força será dada a você. Você não será mais desconectado, como foi o caso em certos momentos desta transição, tais como a mudança de consciência, ou as transferências de consciência, ou as viagens dimensionais. Você terá uma nova lucidez, eu diria, em algum lugar. Ou seja, você verá toda a cena teatral em todos os seus componentes, mas você será cada vez menos afetado por ela. Ou seja, as histórias, por exemplo, que fizeram vocês vomitar sobre todas as mentiras, sobre os fantoches deste planeta, foram reveladas a vocês aos poucos por seus diversos meios de comunicação, redes sociais, por exemplo. Mas tudo aquilo que, ao mesmo tempo, lhe causou literalmente náuseas ou repugnância, vai lhes parecer que vai além de tudo isso. Não é indiferença, mas uma verdadeira travessia, como algo que faz parte do despertar da consciência para o que ela realmente é e para sua origem que, como vocês sabem ou como vocês experimentam, é anterior a qualquer forma de consciência. Este estado natural se estabelecerá. Ele se instalará para refinar todos os sintomas que descrevemos a vocês neste verão, especialmente em relação ao desdobramento do evento no horizonte. E claro, tudo isso representa uma forma de preparação com cada vez mais acuidade para celebrar este momento. É claro que em alguns de vocês pode haver, apesar de tudo dentro da pessoa, especialmente neste momento, um sentimento talvez de cansaço pessoal ou talvez de impaciência ou expectativa. Mas não é nada. Você sabe quando sabe que está vivendo algo, que algo está vivendo e sabe que todos os irmãos e irmãs do planeta devem vivê-lo. Há, necessariamente, uma espécie de inquietação infantil, mas que não muda nada do que você é na verdade e que está totalmente fora do tempo ou de qualquer evento relativo a este corpo, seu corpo ou esta sociedade ou este país ou este mundo. Há, portanto, uma maior facilidade em se ancorar no real. É mais fácil, hoje, não sucumbir às reivindicações de suas emoções, às reivindicações de sua história, de seus hábitos, porque você as vê com mais clareza. E tudo se tornará mais claro.
O evento que está no horizonte e que se aproxima todos os dias de agora em diante, permite uma iluminação cada vez mais clara, uma iluminação cada vez mais poderosa também sobre, diria eu, as decepções desta criação e da criação em geral. Porque, como vocês sabem, não pode haver uma foto entre uma experiência mística, mesmo a mais poderosa, e o estado natural, que não é nenhuma experiência nem um estado místico. E isto não pode enganá-lo e vocês terão cada vez mais clareza mesmo entre aqueles entre vocês que têm a impressão de não experimentar nada disto e eu não estou falando dos processos vibratórios. Estou falando do estado natural, do acolhimento, da aceitação, do aqui e agora e do estado de graça de Chantilly-Laya. Mas vocês vão perceber isso e à medida que os eventos irromperem em sua vida, em seu país, em sua família, qualquer que seja a natureza desses eventos que estão se tornando mais claros, todos eles têm o mesmo significado, para sacudi-los nas últimas ilusões que vocês talvez possam abrigar dentro de vocês e para sacudir a casca, a camada que talvez ainda os isole do estado natural, em qualquer caso, desta crença. E isto vai acontecer, agora mesmo, durante este mês de novembro, que se estende por uma semana. E, claro, isto também se refletirá de uma forma quase uma simultânea ou sincronizada com os eventos coletivos que toda a humanidade deve vivenciar neste período. Lembro-lhes que esses inúmeros eventos coletivos, que já estão em andamento há mais de um mês, serão reforçados como nunca antes nesta Terra. Não vou falar mais sobre os elementos e as manifestações elementares como nossa irmã Snow fez há muitos anos. Eu simplesmente lhe direi que vocês não terão dificuldade nas próximas semanas para identificar o que é um estado natural, mesmo que ainda não o tenham experimentado hoje. E vocês farão, muito facilmente, a diferença entre o estado pessoal em sua globalidade de sua vida como pessoa e o estado natural. E vocês verão que não há foto, NT, expressão francesa indicando uma clara diferença, evidente, entre um e outro, como dizemos em francês, entre o estado pessoal e o estado natural. Este estado natural que, de todas as maneiras possíveis, dependendo de seu cenário mais uma vez, os levarão ao grande silêncio, porque o grande silêncio é a explicação. Não há outra expressão ou comunicação mais importante neste período do que este grande silêncio diante dos acontecimentos de suas vidas, sejam quais forem os setores que vocês tenham que viver, mas também, em relação, diria eu, ao cenário deste fim de tempo desta cena de teatro. É claro que existe esta iminência, ela já está presente há muitos meses durante este ano. Mas o que muda de agora em diante é esta iluminação, este novo olhar, se vocês quiserem, que observa que o que quer que olhem, o que quer que pensem, o que quer que sintam, não é o que é importante, mas é apenas o que vive lá no meio do peito, no coração do coração, no tempo zero e vocês se acostumarão cada vez mais, se me permitem dizer, a perceber claramente o estado natural e o estado pessoal. E vocês constatarão que o estado natural, para aqueles que ainda não o experimentaram, resolverá o que podia ou poderia lhe parecer uma dificuldade, um sofrimento ou um evento de qualquer tipo. E nesse momento, vocês provarão a si mesmos que o silêncio é a resposta e, como lhes temos dito durante anos, a inteligência da luz substitui a inteligência humana, a mente limitada. E é de fato o funcionamento no corpo de luz que se sobrepõe ao seu, que é ativo, quer você sinta ou não, que assume o controle de sua consciência ordinária para levá-lo através de muito mais do que a supraconsciência, na fonte da consciência, isto é, na fonte de vocês mesmos. Tudo isso é facilitado pelos acontecimentos externos, pelos acontecimentos do seu cenário, mas por uma maior disposição natural de ser essa testemunha silenciosa que acolhe, que digere, que atravessa e que vive a graça. Esta experiência será repetida em abundância para cada um de vocês, independentemente do país em que estejam. Claro,
Talvez nas primeiras vezes você tenha que prestar atenção, lembrar o que aconteceu quando aconteceu. Mas vocês verão rapidamente que não há técnica e que é simplesmente seu estado de acolhimento ampliado pelo grande silêncio que permite a resolução de sua pessoa, a resolução do sofrimento, seja ele qual for. É muito mais do que uma ressonância de ágape ou pedir uma cura de ressonância, como você diz, de ágape. É o retorno da última cura, o retorno ao estado natural, como eu disse e repito a vocês, que será minha conclusão hoje à noite em relação ao seu ser íntimo que vocês são. Há uma maior facilidade em experimentar a graça, independentemente dos eventos em sua vida, por mais difíceis ou alegres que sejam. É para você, exatamente, o que é preciso ver o que acabei de explicar, vivê-lo, compreendi-lo sem a mente, sem explicação, e então, deixar emergir essa espontaneidade, essa clareza, essa transparência do estado natural em todos os acontecimentos e no decorrer de cada um de seus dias e noites. Então, é claro, eu disse algumas palavras sobre isso, não vou voltar atrás, o evento no horizonte pode ser adivinhado por distúrbios sociais, cósmicos, geofísicos, meteorológicos. Mas também no próprio estado de sua consciência, onde você percebe essa maior facilidade em entender o que a pessoa é vivendo, mas também em entender, vivendo, o que é o estado natural, e que a transição de um para o outro é não uma questão de vibração ou expansão da consciência, mas um estado de silêncio, um estado de não vontade e aceitação que cria, literalmente, de certa forma, a lembrança de quem você é, coloca de volta em sua memória e põe um fim ao esquecimento. E é assim que o processo se desenrola, quer você esteja no processo de fim de vida, quer você esteja no processo de plenitude de vida, quer tenha 20 ou 80 anos de idade, não fará mais nenhuma diferença. As diferenças ligadas à idade, ligadas ao dinheiro, ligadas às emoções, ligadas à memória, ligadas aos países, diminuirão e desaparecerão em favor deste estado natural, onde não se depende de uma cultura, muito menos de uma religião, muito menos de um país, e muito menos de um ambiente emocional, financeiro ou econômico. Também faz parte da independência, também faz parte do que chamamos de soberano integral, que deve ser vivenciado neste momento particular, que é este final de ano, para permitir que você se encontre, eu diria, com mais firmeza, mais autenticidade e, sobretudo, mais nitidez, como disse no início da minha intervenção. É isso. Eu não vou sobrecarregá-lo com mais nada. Não estou lhes dando uma data fixa hoje, mas vocês devem saber que minha próxima intervenção não será ditada por um calendário, mas será ditada por um certo número de eventos relativos à sociedade como um todo. Em outras palavras, à humanidade como um todo, qualquer que seja a natureza desses eventos, sejam eles meteorológicos, cósmicos, geofísicos ou societais. Quando houver uma agitação clara e precisa, ela será de qualquer forma antes do final deste ano, e eu voltarei nessa época. Enquanto isso, permita-me apresentar a vocês todo o meu amor, todas as minhas bênçãos. Que a paz do coração, que o silêncio da verdade, seja sua morada cada vez mais na ilusão do tempo. Todo o meu amor e todo o amor da Confederação Intergaláctica estão com vocês. Estamos em vocês, estamos com vocês, estamos em seus céus e somos vocês. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/pdf. Link: Ivanov, 7 de novembro, 2022.